Agradeço o pronunciamento do senador Lindenberg Farias. Convido o senador Roberto Muniz a fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, doutor Ricardo Lewandowski, senhores e senhoras senadores e senadoras, caros ouvintes da rádio e telespectadores da TV Senado. Meus caros, desde que tomei posse no Senado há pouco mais de 2 meses, pude analisar dados, dialogar com meus pares, meus assessores, com eleitores e acompanhar a imprensa. De fora acompanho esse momento desde o início, como todos os brasileiros. Alguns perplexos, outros felizes, mas todos ávidos por um final. Quis o destino me colocar aqui neste momento tão importante para a democracia brasileira. E como entendo que a democracia é um aprendizado, vejo nesse rito um rito de passagem em que forças democráticas se fortalecem. A democracia tem um traço de genialidade, tal qual a Catedral da Sagrada Família de Gaudí, uma obra-prima que, apesar de inacabada, o tempo aperfeiçoa. Quero deixar registrado, Dilma Rousseff é e será para a nossa história a primeira mulher presidente do Brasil. Caros colegas, registro esse fato histórico para que não possamos mais prescindir da presença da mulher nos mais altos postos de comando dessa nação. Não devemos permitir uma fotografia de disputa de gêneros ou de preconceitos. Temos todos a obrigação de preservar o espaço da mulher, uma caminhada de luta que tem a força de símbolos como Maria Quitéria, Princesa Isabel, Olga Benário, Anita Malfatti, Zilda Arnes, Raquel de Queiroz, Irmã Dulce, Chiquinha Gonzaga e muitas outras. Por isso eu repito, Dilma Rousseff é e será para a nossa história a primeira mulher presidente do Brasil e que muitas outras mulheres possam chegar a este cargo. Diversidade, senhor presidente, é uma marca do nosso povo. Vamos continuar lutando pela afirmação da diversidade como um patrimônio social do nosso país. Senhoras e senhores, a responsabilidade me impele no meu primeiro voto nesse processo não julgar com olhar a pessoa da presidente Dilma, mas sim fazê-lo estritamente limitado na moldura processual e no relatório do senador Antônio Anastasia, a quem de público parabenizo, e a todos os membros do impeachment pela dedicação dos trabalhos. Sem paixão, mas com o olhar daqueles que aqui de dentro têm a árdua tarefa de participar desta sessão, tenho a convicção de que o parlamento brasileiro não está aquartelado fisicamente. Mas temos que destacar que entre as pretéritas batalhas de baionetas e flores, novas formas de defender e impor interesses surgiram na sociedade moderna e do conhecimento. E é exatamente por isso que deveremos ser e seremos soberanos das nossas escolhas para reafirmar a democracia no nosso país. Não há provas. Agora vamos analisar os fatos e o relatório. A presidente é acusada de emissão de 6 decretos. Decreto suplementar e da chamada pedalada fiscal em 2015. Ou seja, a presidente Dilma é uma gestora acusada de atos impróprios. A acusação entende que o gasto da gestora ocorreu sem autorização, legislação e a pedalada é uma maquiagem fiscal. A defesa entende que os decretos foram remanejados e não ampliação de gastos públicos. E sobre as pedaladas afirma se resumir a atrasos de pagamento ao Banco Estatal. Como ficou a posição das instituições externas instadas à análise do problema? O Tribunal de Contas não se pronunciou ainda. No Senado Federal, a perícia realizada por especialistas afirma que não houve ato da presidente nas chamadas pedaladas. Restaram 3 decretos assinados pela gestora sem a permissão do Legislativo. O Ministério Público Federal em investigação externa concluiu pela inexistência da ilegalidade nos atos. Em resumo, no emaranhado de relevantes teses jurídicas e contábeis, sobram dúvidas e apenas 3 decretos, em desconformidade legal. Sobrando as dúvidas dos 3 decretos, o nobre relator concluiu inicialmente pelo processamento e depois pelo julgamento favorável ao impeachment. A acusação sustenta sua tese em 2 pontos.
Primeiro, que cabe aos gestores públicos a obrigação e a presunção do conhecimento pormenorizado e inequívoco pela dimensão das operações financeiras realizadas. E o segundo, que havia uma vontade expressa de fazer as operações, demonstrado o dolo no ato da gestora. Não há provas, senhor presidente, que a gestora determinou previamente a adoção de meios inadequados aos órgãos técnicos para atingir as finalidades escolhidas por ela. A gestora agiu baseada por expressos posicionamentos dos órgãos técnicos que afirmavam a legalidade dos atos até então. Por fim, havia ainda um debate entre os técnicos do Tribunal de Contas e do Executivo e havia até ausência de registros dessa prática por parte do TCU. Concluo, então, que não há dolo e nem omissão. Porém, o mais importante que acho é entender que, mesmo que se tenha constatado uma irregularidade fiscal, o mesmo não alcança o patamar de crime de responsabilidade. O precedente que podemos estabelecer hoje me faz resgatar as célebres palavras do jurista baiano Calmon de Passos. Como tem demonstrado a história, em mais de uma oportunidade, quase sempre a reação a determinado estado de coisas leva a posturas radicais no sentido contrário. Processar e penalizar sem aferir a dosimetria, presidente, é tender a uma pena injusta, sem proporcionalidade. A pena compensação com o mal pelo mal é uma pena desnecessária. Processar e penalizar sem aferir a dosimetria é tender a uma pena injusta, sem proporcionalidade. A banalização do instituto do impeachment poderá servir de mecanismo para espancar, submeter ou a mesmo subrogar a legitimidade popular. E chama ainda a atenção que, por processos semelhantes, presidente, todos os tribunais de contas de estados e municípios são rotineiramente instados a se posicionarem sobre contas de gestores públicos e municipais, principalmente nas questões referentes à abertura de créditos suplementares sem a devida autorização legislativa. Perplexo fico chegando nesta casa, quando percebo que a pena máxima adotada até então, em todos os outros casos que a mim chegaram, é a rejeição de contas. Os pareceres dos tribunais de contas sempre foram pela rejeição ou aprovação das contas públicas. E todos os debates nas câmaras e assembleias legislativas foram de tentar traduzir se deveria permanecer ou não essa rejeição ou aprovação. E aqui o que fazemos hoje, se não o mesmo processo. O resultado dos julgamentos feitos no Legislativo nunca ensaiou o que estamos vivendo aqui nesse momento. E agora o que fazemos? Inauguramos um novo caminho processual. Então eu pergunto aos meus colegas senadores, ao encerrar essa sessão, supondo a continuidade deste processo, senhor presidente, e ao sairmos, apagarmos as luzes e abrirmos as portas do Brasil com esse novo farol legal, como ficará a situação de diversos, centenas, talvez milhares de gestores públicos deste país? Ilustríssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, doutor Ricardo Lewandowski, aqui presidindo essa sessão. Pergunto a Vossa Excelência se todas essas disputas que antes estavam restritas à rejeição de contas não vão desaguar no âmbito do STF para que se possa fazer com governadores e prefeitos a mesma aplicação dessa penalidade proposta. Estamos criando um caos, um caminho sem retorno. Olhando para o passado, assentado sob o manto da rejeição das contas, já chegamos até a inexigibilidade futura do gestor. No entanto, entendo que a dúvida da intensidade da pena proposta pelo relatório do senador Anastasia persistirá essa dúvida na história do Brasil. E só o futuro trará a resposta. Para finalizar, assim, senhor presidente, visto dessa forma, percebendo as dúvidas técnicas que pairam sobre a matéria e a insegurança jurídica que isso representa, quero registrar em alto e bom som que, analisando o relatório e as provas colhidas, retirando a figura da presidente Dilma Rousseff, pensando no futuro e na governabilidade de várias instâncias do meu país, eu voto pelo não prosseguimento do processo. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço o seu pronunciamento, senador Roberto Muniz, e